Fala galera, eu sou Deluan e quero trazer louvor para vocês hoje e que vocês possam em casa adorar a Cristo comigo, amém? Veio terra como um homem, deixou tudo por mim. Nunca houve alguém assim. Ele se entregou, tudo foi por amor. Veio terra como um homem, deixou tudo por mim. Nunca houve alguém assim. Ele se entregou, tudo foi por amor. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz, Jesus. Veio terra como um homem, deixou tudo por mim. Nunca houve alguém assim. Ele se entregou e tudo foi por amor. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz, Jesus. Hoje eu sou carta viva, sua morada de Deus. Hoje eu sou carta viva, sua morada de Deus. Ele se entregou e tudo foi por amor. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz, Jesus. Deus, obrigado porque temos o privilégio, ó Pai, de ter o Senhor como exemplo, de termos o privilégio, ó Pai, do Senhor ser a nossa luz no mundo, em meio à escuridão.
em meio a tantas coisas e causa, Pai, que acontece no mundo e na nossa vida também. Deus, que nós possamos, ó Pai, ser também instrumento dessa luz e refleti-lo, Pai, conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Que alegria, meus irmãos, poder estar com vocês aqui, mesmo que virtualmente, para compartilhar da palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Esse evangelho escrito por João, com aquilo que ele mesmo testemunhou sobre a vida e ministério de Jesus. E aqui nesse texto nós vamos ver Jesus mais uma vez mostrando para nós, nos ensinando sobre quem Ele é e o que Ele veio fazer. Ele está aqui em Jerusalém, indo ao templo, no templo, numa festa, a festa dos tabernáculos. E mais uma vez Ele vai nos mostrar quem Ele é e o que Ele veio fazer. João capítulo 8, versículo 12. Vamos orar para que Deus nos ajude na leitura e pregação da palavra. Senhor, capacita-nos, ajuda-nos com a Tua graça, Pai, Tua graça bendita e poderosa. Em nome de Jesus Cristo te rogamos. Amém. João 8,12 diz assim a palavra do nosso Deus: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Até aqui a leitura da palavra inspirada do nosso Deus. Irmãos, por que um vendedor chega para você e te oferece um produto? Por que ele revela o que o produto é e o que o produto faz? Claro que é para que você confie e compre um produto. De uma maneira similar, mas não para que você compre um produto, mas para que você creia. Jesus aqui revela quem Ele é e o que Ele veio fazer. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Jesus aqui revela quem Ele é, para que você creia nele. Esse texto nos ensina: creia em Jesus, por dois motivos. Creia em Jesus porque Ele te livra das trevas. Creia em Jesus, em segundo lugar, porque Ele te leva à vida. E é isso que nós vamos ver neste momento. Creia em Jesus, primeiramente, porque Ele te livra das trevas. Veja que o texto nos diz: quem me segue, ou seja, quem segue a Jesus, não andará nas trevas. E que trevas são essas? Trevas aqui nesse versículo, como no livro de João como um todo, é um símbolo que João usa. Você sabe muito bem o que é um símbolo. Pense numa placa de trânsito. Se você vê uma placa que diz Brasília a 50 km, você não para na placa, mas você continua dirigindo, porque esse sinal, esse símbolo, ele aponta para algo. Da mesma maneira, trevas aqui é um símbolo que aponta para algo. Aponta para a obscuridade do pecado, aponta para a obscuridade de uma vida distante de Deus, que merece a ira de Deus e merece a morte eterna. E talvez você se pergunte: será que eu estou nessas trevas? Será que eu habito nessas trevas? E o texto nos diz que Jesus falou que eu sou a luz do mundo. Jesus diz que Ele é a luz que ilumina o mundo, a luz que foi enviada ao mundo, como João 3,19 também nos diz. Ou seja, a conclusão é que o mundo não tem uma luz em si mesmo. O mundo é incapaz de iluminar a si mesmo. O mundo jaz no maligno. O mundo está perdido em trevas. E fora de Jesus não há uma luz que possa iluminá-lo. Nada nesse mundo será capaz de iluminar, porque o mundo está em trevas. Não vai ter relacionamento, não vai ter trabalho, nada vai te livrar do pecado e da ira vindoura sobre o pecado e da morte eterna neste mundo. Então, meu querido, se você não está em Cristo, sim, você está em trevas. Mas Jesus te mostra que você está em trevas, não simplesmente para te mostrar isso, mas para que você vá para Ele, porque Ele pode te livrar das trevas. Ele pode, porque Ele é Deus. Veja que Jesus aqui nos diz: eu sou a luz do mundo. Essa construção aqui, eu sou, é uma construção que no Velho Testamento era usada para o nome de Deus.
para Deus mesmo. Você não ia ver um judeu no dia a dia dizendo eu sou, porque ele sabia que esse dizer era reservado para Deus. Então, ao usar essa expressão eu sou, Jesus está dizendo eu sou Deus. E porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele pode te livrar do pecado e das trevas. Mas não só isso, Ele diz eu sou a luz do mundo. E aqui nós temos o segundo símbolo, o símbolo da luz. O que uma luz faz? Se você tem uma sala escura, quando você acende uma luz, o que acontece? As trevas se dissipam. E é isso que Jesus está dizendo, eu sou aquele que dissipa as trevas, aquele que vence o pecado, aquele que vence o diabo, aquele que vence o mundo, aquele que vence a morte. E de fato, Jesus fez isso por você. Uma outra coisa é que a luz é um contraste com as trevas. Se as trevas é esse símbolo de pecado, de morte, de inimizade com Deus, a luz é esse símbolo de amizade com Deus, de relacionamento com Deus, de pureza, de santidade. É isso que Jesus é e é isso que Ele te oferece. Isaías 49, capítulo 6, é uma profecia do Velho Testamento que nos promete, Deus ali promete que Ele enviará o seu servo, que será uma luz para a salvação das nações. E Jesus aqui ao dizer, eu sou a luz do mundo, Ele está nos dizendo, eu sou o cumprimento dessa promessa, eu sou a luz que veio para salvar as nações. Jesus, aquele que é luz, aquele que nele mesmo não há nenhuma treva, aquele que nele mesmo não há pecado e nunca pecou, Deus, Santo Todo-Poderoso, Ele vai ao Calvário, Ele vai à cruz, e Ele toma sobre si as suas trevas, Ele toma sobre si o seu pecado, a sua morte, aquilo que você merecia, a morte eterna, a ira de Deus, Ele toma sobre si, Ele crava na cruz o pecado, o seu pecado, Ele crava na cruz a ira que era merecida para você. Ele vence, Ele ressuscitou, Ele venceu as trevas. Ele é a luz que venceu as trevas. João capítulo 1, versículo 5 nos diz que as trevas não venceram e nunca vão vencer, porque Ele é vitorioso. Ele pode te livrar das trevas, basta que você creia nele. E Ele te livra das trevas completamente. Veja que o versículo nos diz, quem me segue não andará nas trevas. E aqui essa negativa de não andar nas trevas, no grego de onde nós traduzimos esse texto, essa é a negativa mais forte possível. Ou seja, nós poderíamos parafrasear aqui esse versículo dizendo que Jesus está dizendo, quem me segue nunca, de maneira nenhuma, sem chance, jamais andará nas trevas. Que segurança, meus irmãos, porque se dependesse de mim e de você, nós seríamos tal qual porcos, que quando limpos voltam à lama, nós voltaríamos à lama do pecado e nós voltaríamos a viver uma vida de pecado. Mas Jesus nos promete que Ele nos livra das trevas completamente, e de maneira nenhuma Ele vai deixar que nós voltemos a uma vida de pecado, de maneira nenhuma Ele vai deixar que nós voltemos a viver uma vida distante dEle. Que segurança, que Ele é o que nos segura e não a nossa própria força. E aqui Ele usa essa palavra de andar, não andará, que é uma palavra que as Escrituras normalmente usam para dizer sobre um estilo de vida, sobre a sua identidade. Jesus aqui está dizendo, eu vou mudar a sua identidade. Se você crê em mim, a sua identidade de trevas será mudada para uma identidade de luz. Meu irmão, é isso que Jesus faz por você, e se você crê nele, Ele fez isso por você. Como você tem vivido a sua vida? Uma vez que você creu em Jesus, e aquele que crê em Jesus anda na luz, e essa tem sido a sua vida, você tem vivido uma vida diante da luz, da pureza, da comunhão com Deus, ou você tem vivido uma vida que se assemelha às trevas? Irmãos, fica aqui esse alerta para você. Jesus diz que aquele que segue Ele não tem um estilo de vida de pecado. É claro que o cristão peca, mas o cristão não vive um estilo de vida de pecado.
Se você tem vivido um estilo de vida de pecado, longe de Deus, não se importando com Deus, cuidado. Esse não é o estilo daquele que segue Jesus. Será que você creu nele de fato? Creia em Jesus, porque Ele te salva, Ele tem poder para te livrar das trevas, completamente. Pense dessa maneira, tem duas coisas que não podem coexistir neste mundo. Não tem como existir uma força irresistível e uma pedra irremovível, porque se essa força irresistível encontra a pedra irremovível e move a pedra, essa pedra não é mais irremovível. Agora, se essa força irresistível encontra essa pedra irremovível e ele não consegue mover a pedra, essa força não é irresistível. Veja que não há como as duas coisas coexistirem. Dessa mesma maneira, luz e trevas não podem coexistir. Onde há luz não há trevas, e onde há trevas não há luz. E Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Se você crê nele, Ele vai habitar em você, e Ele é luz, e onde Ele está não há trevas. Ele vence as trevas do seu pecado, do mundo, do diabo, da morte eterna. Basta você crer nele. Portanto, meus irmãos, Jesus aqui nos ensina: creia em Jesus, porque Ele te livra das trevas. Mas em segundo lugar, creia em Jesus, porque Ele te leva à vida. Veja que o texto nos diz que Jesus te tira das trevas, mas se Ele te tira das trevas, Ele te leva para um outro lugar. Que lugar é esse? E aí que vem um contraste que o texto nos apresenta. O texto nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, o contraste, terá a luz da vida. Ou seja, Jesus vai te tirar das trevas e vai te levar para a vida, vai te levar para a luz da vida. E veja que Jesus não somente nos diz: eu vou te tirar das trevas, para você não andar mais nas trevas, e você vai andar na luz. Então Ele fala: você vai ter a luz. Isso é muito melhor, meus irmãos. O que Jesus está te oferecendo aqui não é um quartinho onde há luz, e aí você pode ir lá quando você quer ver a luz, mas todo o resto da sua vida vai estar escuro, vai estar nas trevas. Não. O que Jesus está dizendo: eu vou te dar uma luz. A luz vai estar com você. Onde você estiver, vai ser iluminado. E quem que é essa luz? É Ele mesmo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus é essa luz. E o que Ele está dizendo então é: você vai me ter. Eu vou morar em você. Eu vou te iluminar por completo, não só uma parte da sua vida, mas eu vou te iluminar por completo, em todos os lugares, por dentro, por fora, onde você for. E o que essa luz faz? O que essa luz da vida, o que Jesus faz em você? O texto nos diz que, pelo contrário, essa pessoa que segue Jesus terá a luz da vida. Essa luz então que produz vida. Essa luz que produz vida. Pense na criação. A criação não pode existir sem luz. Sem luz, como que as plantas fariam fotossíntese? E então as plantas morreriam e toda a cadeia alimentar estaria comprometida. Da mesma maneira, meus irmãos, no mundo espiritual é preciso de luz para ter vida. E Jesus é essa luz. Ele é essa luz que traz vida para a sua vida espiritual. Se você crer nele, Ele te dá vida, vida eterna. Ele te leva à vida eterna. Veja que o texto nos diz: terá a luz da vida. Jesus produzirá em você vida, vida eterna. E o que é a vida eterna? Vida eterna é muito mais do que só viver para sempre, porque no inferno vai estar cheio de gente que vai viver para sempre no sofrimento. Então vida eterna é mais do que só viver para sempre. E João, esse mesmo João que escreveu esse texto que nós lemos, lá em João 17, capítulo 3, ele nos diz que vida eterna é conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, e quem Ele enviou? Jesus Cristo.
Ou seja, João nos diz que vida eterna é ter uma vida de conhecimento de Deus, não meramente intelectual, mas é conhecer a Deus na intimidade, é ter uma amizade com Ele, é saber que Ele é o Deus verdadeiro e ter uma vida de devoção a Ele, é saber quem é Jesus, que Ele enviou para morrer na cruz e crer em Jesus para a vida eterna, para a salvação dos pecados, e em Jesus ser levado a um relacionamento de intimidade e de amizade com Deus. Vida eterna é desfrutar disso desde o dia que você crê por toda a eternidade. Isso é vida eterna, é viver para sempre, mas na comunhão e no relacionamento com Deus. E não é exatamente isso que a luz faz. A luz revela. Se você tem um objeto na sua mão, no escuro, e você não sabe o que é, você acende a luz e você descobre que objeto é aquele. Da mesma maneira, Jesus, a luz do mundo, Ele revela quem o Pai é, Ele revela quem Deus é, Ele revela que você merece a ira de Deus, que você está numa vida de pecado, mas Ele revela que Ele levou sobre si os seus pecados e os cravou na cruz, e se você crê nele, você pode ver a Deus não mais como seu juiz, mas como seu Pai. Jesus é aquele que revela a Deus para você, que te tira da ignorância de Deus, que te tira da inimizade com Deus, de uma vida que merece a ira de Deus, mas na cruz, esse que é a luz, te leva, te traz a luz para que você conheça a Deus, agora como seu Pai, como seu Senhor e Salvador, numa vida de intimidade e amizade. Essa é a vida oferecida aqui, é essa luz da vida que você pode ter, esse terá a luz da vida que o texto nos diz, é isso, é ter essa vida eterna, essa luz, Jesus Cristo, que revela o Pai, e revela a vida eterna de conhecimento, de amor, de serviço, de amar a Deus com toda a tua alma, com todo o entendimento, com todo o teu coração. É isso que é oferecido por Jesus, a vida eterna, uma vida de conhecimento e relacionamento com Deus, uma vida que desfruta da presença de Deus. Se você se lembra, eu disse que esse capítulo aqui, versículo 12, Jesus está no templo, na festa dos tabernáculos, e lá no Velho Testamento nós vemos que essa festa foi instituída por Deus, para que o povo de Israel fizesse como um memorial. Nessa festa o povo teria que morar em tendas por 7 dias. Nessa festa o povo teria que fazer ajuntamento solene, teriam que fazer sacrifícios. Eram 7 dias de celebração a Deus, festejando que Deus os livrou do Egito. E uma das coisas interessantes que acontecia nessa festa é que havia um acender de luzes. Nessa festa, em certo momento, as luzes eram acendidas para simbolizar o pilar de fogo, a coluna de fogo que guiava o povo no Velho Testamento. Você se lembra que no Velho Testamento, quando o povo saiu do Egito, havia uma coluna de fogo que guiava o povo de Deus, uma coluna de fogo que era a presença do próprio Deus com o povo de Israel, guiando e protegendo o povo. E aqui agora nessa festa, há essas luzes para simbolizar como memorial para o povo. E Jesus nessa festa, ele chega e diz: eu sou a luz do mundo. Imediatamente esse povo iria fazer a conexão do que ele estava dizendo. Jesus está dizendo: eu sou o que aquela pilar de fogo, aquela coluna de fogo apontava. Aquela coluna de fogo apontava para a presença de Deus, guiando e protegendo o seu povo. Jesus está dizendo: eu sou essa coluna de fogo, eu sou a presença de Deus encarnada, que veio para guiar e proteger o povo de Deus. E o povo entende, os fariseus entendem. Depois, outra hora, continue lendo esses versículos, você vai ver que os fariseus rejeitam o que Jesus está dizendo. Mas Jesus está dizendo: eu sou a presença de Deus, eu sou Deus, e eu sou esse que veio para guiar e proteger, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que veio para guiar e proteger o povo de Deus. Portanto, meus irmãos, assim como aquela coluna de fogo levou o povo até a terra prometida, os protegendo,
Jesus, a presença de Deus, a luz do mundo, estará com você até a terra prometida. Ele não vai te deixar até que você chegue ao novo céus e nova terra. Que segurança, meus irmãos. Então não desanime, Jesus está te guiando e te protegendo. Assim como essa coluna, que era a presença de Deus, ia com o povo e dava vitória aos inimigos à medida que o povo ia para a terra prometida. Dessa mesma maneira, Jesus, a presença de Deus com você, a luz do mundo, Ele te guia e te protege, Ele te dá a vitória sobre os inimigos, Ele te dá a vitória sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo. De fato, Jesus já venceu esses seus inimigos na cruz, e um dia Ele vai consumar essa vitória quando Ele voltar segunda vez. Assim como aquela coluna de fogo guiava o povo e mostrava onde eles deveriam ir, a coluna de fogo, quando ela se levantava, o povo seguia. Quando a coluna parava, o povo parava. Dessa mesma maneira, Jesus, a presença de Deus com você, a luz do mundo, Ele te guia e te protege pela palavra. Salmo 119, 105 nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pela palavra o Senhor Jesus te guia, Ele te deu o Espírito Santo para que você entenda e seja transformado pela palavra, para que você encontre aqui o que é certo e o que é errado, para que você encontre aqui como amar e como servir ao Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, leia, se deleite, se alimente, desfrute dos meios de graça, não negligencie o ajuntamento com o povo de Deus para ouvir a pregação, não negligencie a oração corporativa com o povo de Deus, não negligencie o participar do batismo e da Santa Ceia, os meios que Deus concedeu para que você se desfrute da proteção e do cuidado dEle. Irmãos, em meio a um mundo que não entende o que são absolutos, volte para o absoluto. Aqui é onde Deus te guia e te protege. Creia que essa é a palavra de Deus para você. Meus amados, assim como aquela coluna de fogo era a presença de Deus com o povo, Jesus se faz presente com você. Jesus está com você, Ele é contigo. Jesus é contigo com a igreja. Jesus te deu a igreja para que você desfrute do corpo de Cristo, para que você sirva o corpo de Cristo. Não negligencie o participar da igreja. A igreja não é segundo plano, a igreja é o primeiro plano, para servir ao Senhor, para desfrutar da proteção e do cuidado. Não pense que viver uma vida sem compromisso com a igreja você vai desfrutar de Jesus te protegendo e te guiando. É por meio da igreja que Ele guia e protege o seu povo. Tenha um compromisso com a igreja. Meus queridos, se alguém chegasse para você e te oferecesse um mapa que te leva a um tesouro, que te guia para um tesouro, eu tenho certeza que você ficaria animado com esse mapa. Mesmo que esse mapa não te garanta que você vai chegar lá, mesmo que o mapa não te ofereça proteção alguma, mas Jesus, meu querido, muito melhor do que um mapa, Ele promete que Ele vai te proteger. Ele vai não só te guiar, mas Ele vai te proteger para que você chegue ao tesouro, um tesouro muito melhor que qualquer coisa nesse mundo, Ele próprio. O tesouro de ter Jesus, de ter essa luz da vida. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse tesouro de ter Jesus, desde o momento que você crê até toda a eternidade, para que você possa conhecer e viver uma vida que desfrutar da presença de Deus. Portanto, meu irmão, creia em Jesus, porque Ele te livra das trevas. Creia em Jesus, porque Ele te leva à vida. E para concluir, meu irmão, olhe comigo o que esse versículo nos diz mais uma vez. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Existe algo muito importante aqui, que Jesus disse. Ele diz, quem me segue. Essa oferta de livramento das trevas e de levar você à vida é para quem segue, é para quem crê no Senhor Jesus.
Portanto, se você está ouvindo essa mensagem e você não segue a Jesus, você não tem essa proteção, você não tem esse livramento das trevas, nem a vida, porque o mundo não te pode oferecer isso. Mas esse é um convite de Jesus para você, porque quem segue tem. Isso é um convite para que você comece a partir de hoje a seguir a Jesus, creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependa dos seus pecados, creia que Ele te perdoa e que Ele te ama e morreu na cruz por você e ressuscitou e está vivo e um dia voltará para buscar os seus. Creia e seja salvo em nome de Jesus. E se você é um seguidor de Jesus, creia que isso aqui é seu, creia que Jesus já te libertou das trevas, não aceite viver uma vida de trevas e de pecado, volte-se para Jesus, creia que Ele já te deu vida, essa vida que é uma vida de comunhão com Deus, vai diariamente buscar ao Senhor e ler a sua palavra e o amar, porque isso já é seu em Jesus Cristo, meu querido. Amados, Jesus aqui nos ensina e nos admoesta e nos fala: creia em Jesus, porque Ele te livra das trevas e porque Ele te leva à vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos pela Tua palavra poderosa que fala aos nossos corações. Nós te agradecemos por enviar Jesus para nós que não o merecíamos, para que Ele, a luz do mundo, levasse sobre si as trevas que eram nossas, para que nós pudéssemos desfrutar da luz, da vida eterna de comunhão contigo. Te damos graças e te pedimos que o Senhor nos ajude a crer nessa palavra, e que o Senhor nos ajude a viver por essa palavra, uma vida de luz, uma vida de santidade, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém.